Olá, minha gente amiga, muito bom dia. Canal, tá aí o nosso canal Mercado Livre, vivo com vocês. Mercado Vivo é uma proposta que o Oswaldinho aqui, da Quifruti, nos convidou para fazer uma interação direta com quase 60 mil pessoas que militam, que trafegam, que estão conosco aqui diariamente aqui no Ceasa, no Rio de Janeiro, onde a gente recebe diariamente produtores, supermercadistas, empresas ligadas diretamente ao ramo de alimento. É uma coisa que não para. E nossa proposta é essa. Todos os dias, de segunda a sexta, das 6 às 8h30 da manhã, você aciona o nosso canal, que já tem aí o nosso site no YouTube, Mercado Livre, Vivo RJ. O livro é uma palavra que a gente não esquece, né? E no Instagram, Mercado Vivo TV. E aí vocês podem acessar e saber tudo que está rolando aqui, os preços médios de todos. Não sei nem quantos produtos são comercializados aqui diariamente, mas é muita coisa. Entre toda a parte de hortaliça, de frutas, legumes, e batata, alho, cebola, enfim, é tudo que tem aqui dentro. A gente tem 3.000 caminhões circulam aqui diariamente. E um deles nós vamos falar de uma marca muito importante daqui a pouquinho, que são nossos próximos convidados para a gente conversar um pouquinho sobre a importância desse segmento dentro do mercado. Então você já sabe, inauguramos agora no último dia 10 o nosso Mercado Vivo. E logo depois das 8 da manhã, quando termina a cotação diária de todos esses produtos, a gente vai ter várias entrevistas, várias conversas com gente ligada diretamente ou indiretamente a esse setor que é tão importante para todos nós brasileiros, que é a alimentação saudável e sadia do povo brasileiro. Falando isso, vamos lembrar nossa equipe, sempre eu gosto de frisar, os amigos que estão conosco aqui, não parece que não, mas uma equipe muito grande. A apresentação Marcelo Barros, que está diariamente conversando lá fora ao vivo com todos, lá aqui fora do mercado. Cinegrafista Juliano Lima e Wesley Ferreira. Editor de imagem Juliano Lima. Operação Marcelo Melo. Operador de corte Luciano Maciel. Coordenação de produção Diamantino Soares e Lívia Soares. Marketing Carla Sampaio. Mídia digitais Otávio Pequim. Editor-chefe Rubens Machado e diretor-geral Léo Queiroz. É uma equipezinha grande que a gente tem aqui no nosso dia a dia, para levar até vocês essas informações no nosso recém-inaugurado canal Mercado Vivo. Bom, hoje vamos falar de um assunto que é muito importante. Como é que essas mercadorias chegam e saem rodando por todo o Brasil? Todos sabem que ainda é, penso eu, que o maior transporte de mercadoria ainda é o rodoviário. Embora poderia se aumentar mais a parte, navios hoje já é muito, mas é mais para o exterior, mas aqui dentro mesmo é o rodoviário que mais roda, embora o ferroviário já teve até maior. Mas as empresas que estão trabalhando nesse setor, não são poucas não, mas com qualidade, algumas que lideram esse mercado. E uma delas nós vamos falar hoje, que é a nossa querida Scania. A equipe concessionária Scania, que é uma das empresas que estão, obviamente, ligadas no Brasil inteiro, são responsáveis por grande parte do escoamento dessas grandes mercadorias que vêm para todo o Brasil. E eu estou recebendo aqui hoje o Paulo Gomes, à minha esquerda, que é o diretor da empresa, o Rayan Amaral, que é o coordenador comercial, e o Diego Bode, que é o consultor de soluções. É isso? Prazer. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui hoje e dizer que o microfone dele vai do meu... Vai captar com o quê? Com o meu? Perfeito. Ah, ele está com lapela, perfeito. E aí, primeiramente, eu vou falar com o Paulo. Paulo, primeiramente, muito obrigado pela presença. Está aqui o nosso café da manhã, vocês estão sendo servidos. Aí disseram que tinha um café da manhã com pernilheiro, eu levei a sério. E eu queria agradecer, inclusive, o café de hoje, oferecimento da Ipanema Queijos. Agradecer o Claudinho aí, que nos está mandando aí algumas coisas. E quando eu vi o morango ali, eu pensei que fosse uma maçã, mas é morango mesmo. Esses bichinhos cresceram, né? Eu me lembro que morango era um negocinho desse tamanho que vinha numa caixinha na feira. E esse não é dos maiores, não, ainda tem maior do que esse aí. Tem maior. Nós tivemos do morango um caso engraçado no mês passado. Criaram o morango do amor. E esses morangos que eram vendidos numa caixinha no mercado, na feira, por 12, 15 reais, passou para 40 reais. Estava aquele preço de filé mignon. E aí os morangos chegaram aí. Mas, Paulo, primeiramente, obrigado pela sua presença. E eu queria que você falasse um pouquinho da Scania, da força, do prestígio da Scania. Não precisa falar que nós conhecemos. Quando eu cheguei aqui hoje, eu vi uma série de caminhões
que estão lá fora no carrega, descarrega, são quase 3 mil caminhões que circulam aqui. Grande parte são da Scania. Grande parte. É? Tá. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. E é um prazer receber vocês aqui. Tá. Agradecer também o Rayan e o Diego que estão conosco aqui, né? Mas vim para o Ceasa, eu já tive aqui outras oportunidades, e é um prazer enorme porque a gente já fez amigos aqui, né? Como você bem colocou, Jorge, nós temos centenas de caminhões circulando aqui. E a Scania, tá, como reconhecimento da marca pelos operadores, é presença constante. Então, nós temos vários clientes aqui, vários colegas e vários amigos que a gente fez nessa trajetória, que são nossos clientes hoje, né? Vocês têm aqui dentro, no Rio de Janeiro, vocês têm escritório aqui? Temos. Embora a fábrica é São Paulo, né? Isso, a fábrica... Mas vocês são talvez a maior hoje, é a maior concessionária da Scania hoje em termos de Brasil, de vendas. Exato. A Scania, né, que é a fábrica que fica em São Bernardo do Campo, e nós somos concessionários. Eu represento aqui a Equipo, né, que é a responsável, que é o funcionário responsável pelo estado do Rio de Janeiro. Nós temos hoje o escritório central da Equipo no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos uma filial em Barra Mansa e, como novidade, a semana que vem vamos inaugurar uma casa nova em Campos dos Goytacazes. Aí é uma das grandes cidades do estado do Rio de Janeiro, depois de Niterói, que é a nossa cidade aqui colada ao Rio de Janeiro, que a gente chamava até de dormitório, né? Que até algum tempo atrás, a Guanabara era estado da Guanabara e Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Isso depois veio ponte, cresceu e houve a emancipação. E hoje, depois da capital, Niterói, Campos é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, hoje, logo depois, embora tenhamos cidades como Petrópolis, Cereval, Friburgo, Serranas, que são muito produtivas, grandes, mas em termos de expansão territorial, Campos é muito grande, né? Perfeito. E Campos é estratégico para nós porque, como eu havia comentado, eu represento a Equipe, mas nós fazemos parte do grupo WM. O grupo WM é o maior grupo de concessionárias Scania, tá, no mundo. E de cada 100 caminhões Scania vendidos no Brasil atualmente, 22 são vendidos por nossas casas. E nós estamos presentes hoje. Maravilha, 20% praticamente. Exato. De toda a produção. Exato. Nós estamos hoje presentes no estado do Rio de Janeiro, nós estamos presentes em grande parte de Minas Gerais, no interior de São Paulo, também... Espírito Santo. Espírito Santo não, Pará, Amazonas, Amapá. São 26 pontos de atendimento que nós temos aí espalhados pelo Brasil. Tá? E estamos muito felizes. Esse ano, realmente, o mercado acabou surpreendendo aqui no Rio de Janeiro, pelo menos positivamente. O volume de vendas aqui e a aceitação do produto continua sendo muito boa. Tá? E Campos dos Goytacazes, que é a casa nova que nós estamos abrindo, ela partiu de uma necessidade que nós identificamos através da escuta ativa do cliente. Então, aqui no Ceasa, por exemplo, nós temos muitos clientes aqui, tem muitos caminhões operando, e certamente muitos deles vão buscar mercadorias da região do Nordeste do Brasil. É verdade. E operam aqui pela BR-101, chegando aqui, passando por Campos. Então, você tinha uma concessionária aqui no Rio de Janeiro e depois lá no Espírito Santo. Nós criamos num ponto muito estratégico, tá? Uma concessionária ficou uma estrutura muito bonita, muito organizada. Ficamos aí praticamente 3 meses só treinando as pessoas que vão trabalhar nessa casa. E então vamos receber as pessoas de braços abertos e no dia 13 de novembro inauguramos oficialmente. Ela já está funcionando, a gente está fazendo os ajustes, mas no dia 13 de novembro inauguramos oficialmente essa casa. Estamos lá, terra da goiabada. Exatamente. Estive lá semana passada, já vim com a... Do melado, do campo, que é muita cana de açúcar, né? Exato. É a região mesmo. Então vamos falar um pouquinho também com os seus amigos que estão aí, para o Diego Borges, que está aí passando. O Diego, pensando especificamente no público do Ceasa Rio, que trabalha com transporte de fruta, verdura, legumes, quais são os modelos da Scania que você recomenda para esse tipo de operação? Importante, Jorge, essa pergunta, porque o modelo de veículo de caminhão Scania depende da operação do cliente. O tipo de produto que ele vai carregar, a carga, rota também é importante. Então nós temos alguns veículos, o mais conhecido, o veículo que tem a maior porcentagem de market share dentro do mercado do Ceasa hoje, que é o famoso Bitruc P320. É um caminhão de 4 eixos
e o cliente ele vai transportar em torno de 19 toneladas. Quando o cliente ele já vem para uma carreta, para o segmento de cavalo mecânico, uma carreta 2 eixos, nós temos veículos como o GH 370, 6x2, e também uma carreta 3 eixos, que o cliente vai transportar de 30, 32, 33 toneladas de carga útil. A gente tem veículos também consolidados dentro do mercado Ceasa hoje, que é o R450 6x2, um caminhão de cabine de teto alto, com geladeira dentro do caminhão. Hoje o caminhão ele tem geladeira, ele tem a cama do caminhão, ele às vezes é mais confortável que a própria cama do motorista que utiliza dentro de casa, questão de equipamento, conforto para o motorista. Então o veículo, o R450, ele proporciona tanto na rentabilidade do veículo, também no conforto para o motorista, e também um veículo, o Super, que é um veículo que a Scania já tem na Europa e chegou no Brasil esse ano, que é o R460 6x2, que o veículo Scania ele é o carro que tem a melhor economia dentro do mercado de caminhão. E o R460 hoje, ele é um caminhão em torno de 10% mais econômico que o próprio Scania. Ele concorrendo com o próprio Scania, ele dá 10% de economia. Então, o cliente Qual é ele tem... o combustível desse? São diesel. Trabalha com diesel, Tudo, exatamente. Todos são diesel. Todos são diesel. Não existe? Tem? Temos veículos a gás também. Tem também? Tem caminhão a gás também. Que é já um público mais específico, caminhão a gás. O mercado Ceasa ele trabalha com veículos a diesel. Então, você tem desde veículo para 19, 20 toneladas de carga, até para 30, 35, 40 e veículos também tracionados. Para 40 toneladas? Mais do que isso também. Mais do que 40? A gente já estaria vindo para uma linha de veículos 6x4. Também que essa brincadeira aí, você vai de 20 e tantos pneus, né? Bastante coisa. São 9 eixos, né? Porque eu vi outro dia um caminhão, eu não parei de contar pneu, não acabava de contar pneu. É importante assim que o veículo, o modelo de caminhão, ele depende da operação do cliente. E acontece, Jorge, que muitas das vezes o cliente ele vem querendo um modelo de caminhão e na conversa com o consultor entende que para a operação dele muda o modelo de veículo e ele acaba comprando um outro modelo. E maior ou menor, depende da operação. Porque, no fato, o comerciante que vai adquirir o caminhão, às vezes nem é o primeiro, né? Porque ele vai tem que ter muita consulta para saber o que ele transporta, né? Exatamente. E vocês transportam basicamente escoamento de soja, milho, gado, essas coisas todas devem ser transportadas, porque hoje, eu não sei se falei uma coisa, mas o transporte rodoviário é o maior transportador do Brasil ainda hoje, né? Exato, é muito consolidado isso, né? O transporte rodoviário ainda é muito massivo. E você colocou um ponto interessante, né? Complementando o que o Diego colocou. Muitas vezes o cliente vai comprar o seu primeiro caminhão, o seu segundo caminhão. Eu gostaria de ter esse modelo. Mas conversando com o consultor de soluções... Saber se o modelo se adequa àquilo que ele vai transportar, exatamente, né? Ou seja, tem toda uma técnica de análise que os nossos consultores são preparados para poder indicar para o cliente a melhor opção para ele, visando atender 3 pilares, né, principalmente. Performance operacional ou custo operacional, dinheiro. É verdade. Tá? Ou seja, conectividade e disponibilidade, tá? E confiança naquele produto. E até uma pergunta bastante interessante, né? A gente estava conversando até antes de entrar no ar. Uma pergunta que se faz, o que tem que ser avaliado antes de comprar um caminhão? Né? Quais os cuidados que tem que ter para avaliar? A primeira coisa, eles vão falar do preço, né? E aí quem a primeira coisa que o cara quer saber é quanto custa, né? A gente quer saber a primeira coisa. Exato. Eu não tenho ideia. Quanto custa mais ou menos um caminhão? Você vai ter caminhão. É muito dinheiro, né? Você sabe que alguns mitos foram quebrados também, né? A Scania não participava ativamente, não tinha um produto nos últimos tem um produto novo nos últimos 3 anos, que é a linha de semi-pesados, que é o caminhão 6x2, aquele que é o caminhão truque que a gente chama, né? A Scania não participava tanto com esse produto, mas nos últimos 3 anos houve o lançamento e nós tivemos um crescimento muito interessante nisso. E a surpresa, né? E a gente conversa muito com os clientes, faz questão quando vai até a concessionária, ou quando a gente vai visitar o cliente, entender um pouquinho o momento dele e tal. E nos últimos 2 meses, pelo menos, eu cruzei vários clientes de semi-pesado, tá? Que imaginavam o seguinte, que não tinha Scania, e imaginava que o caminhão semi-pesado fosse muito caro, que a Scania era uma marca muito cara. E aí quando a gente conversou com a gente, quando foi lá e ofereceu uma proposta, ou seja, tem as soluções do Banco Scania também com taxas muito atrativas, ele falou assim, caramba, eu não imaginava que fosse esse preço.
Por quê? Primeiro, o preço é altamente competitivo. Mas quando a gente vai comprar um caminhão, a gente não pode olhar só o preço. E eu estou dizendo para você que tem 30 anos aí de experiência em operação logística, né? E durante esses 30 anos a gente aprendeu muita coisa. E um dos aprendizados maiores que a gente aplica no dia a dia e faz questão de transferir isso para o cliente é em relação a uma sigla chamada TCO, que traduzindo isso é o custo total de propriedade. Então, Jorge, por exemplo, você tem sua empresa, você vai comprar um caminhão, vai pagar um veículo de entrada nosso em torno de 560, 600 mil reais e vai até 900, 1 milhão de reais, depende da configuração. Tem financiamento também. Sim, muito. E tem o Banco Scania, que é o banco da própria montadora. Ah, você tem o banco próprio, exatamente. Ela tem soluções, ou seja, só não compra o caminhão realmente se não desejar. Mas um ponto interessante, né, nessa jornada de compra, vamos chamar disso de um processo ou de jornada de compra. Eu identifiquei o caminhão que eu vou comprar, tá bom. Então, eu vou comparar esse caminhão que custa, eventualmente, 800 mil reais com um de 700, da outra marca. Essa análise é muito superficial, porque quando você compra um caminhão, você não compra ele para usar ele 1 mês, 6 meses, 1 ano. Você compra um caminhão para usar ele durante 5 anos, 10 anos. Hoje, na verdade, dura até 15, 20, 30 anos. Mas os maiores transportadores entendem... Renovam a frota sempre, né? Em média, 5 anos. Se a gente considerar... 5 anos, mais ou menos, já estão renovando a frota, né? Exatamente. Principalmente pela qualidade das estradas que eles rodam também, né? Exato. Nós não temos pavimentação, talvez em nem 30% do país, de estradas maravilhosas. Tem estradas aí do norte, ainda que ainda tem muito buraco, essa coisa toda. Exato. E aí o caminhão, logicamente, que sofre muito mais, né? E aí os grandes transportadores indicam aí, tem um processo, tem uns que renovam mais acelerado, outros menos, mas considerando, olha só como que é interessante essa análise, né? De uma forma bem simples explicando isso. Vou imaginar que eu vou comprar um caminhão por 800 mil reais, um cavalo mecânico para transportar uma carreta e tal. E eu vou comparar isso com um concorrente que custa 700 mil reais. Então tem 100 mil reais de diferença aqui, ok? Só que esse valor é muito pequeno. E por que é pequeno? Se a gente olhar no horizonte de 5 anos, esse caminhão só de combustível, rodando aí o que o pessoal do Ceasa roda, que em média 15 mil quilômetros por mês. 15 mil quilômetros? Em média. 15 mil quilômetros vezes 60 meses, vai dar 900 mil quilômetros. 900 mil quilômetros dividido por 3 vai dar 300 mil litros de combustível. A R$6 mais ou menos o litro, dá 1 milhão e 800. Então, ou seja, você pagou 800 mil reais no caminhão, só que ele vai gastar de combustível na vida dele 1 milhão e 800, 2 vezes mais. Yeah. E aí você pega um caminhão Scania, né? Isso o diesel não aumentar, né? Isso o valor do diesel não aumentar. Isso no preço dia atual. Aí você pega o valor do o caminhão Scania, que reconhecidamente é um veículo de alta performance e eficiência energética, que só a linha Super dá pelo menos 8% de economia, mas tem clientes nossos chegando a 16%. Então, vou arredondar para 10% para ficar fácil a conta, tá? 1 milhão e 800 mil reais que a gente gasta, se eu tiver 10% de economia, foram 180 mil reais. Já ultrapassou o dobro da economia da Exato. compra. Além disso, você tem outro fator também, né? A disponibilidade. Tá? Então o caminhão Scania, ele é programado para não parar. E quando há necessidade de parar, na fábrica tem lá a Control Tower, ou a torre de controle, informando que qual caminhão vai parar e aonde ele vai parar. Para o próprio concessionário se preparar e ter as peças disponíveis para fazer a revisão, de tal forma que o veículo entra e sai da concessionária. Não fica parado lá 2, 3, 4, 5... Essa é uma coisa super importante, né? Sim. Principalmente quem trabalha, não pode parar, porque tem entrega, tem prazo de entrega, essas coisas todas. Sim. Isso está mexendo no bolso diretamente. Se você não tiver uma concessionária, uma marca como a Scania que dê assistência técnica para poder trocar uma peça, porque às vezes o cara quebra na estrada, tem que chegar alguma coisa rápido, tem que ter socorro, enfim. É uma operação muito complicada, mas quando você fala de a Scania hoje tem, a Scania hoje, a gente que é leigo no assunto, mas conhece ao ver passar na rua, ver a qualidade. Aqui mesmo no Ceasa, hoje quando eu cheguei aqui, eu vi aqui um monte de caminhão Scania parado aqui na porta. E falei... porque a disponibilidade, assim, o Ceasa é um produto perecível, a carga. Esse é o problema. Exato. Tem prazo de entrega, não tem como... Imagine se o operador do Ceasa encomendou uma carga lá em Petrolina, tem que buscar essa carga e o caminhão dele está parado. Como é que vai fazer? Ou seja, não vai conseguir tirar a carga ou vai ter que terceirizar esse serviço. Que vai encarecer muito. Né? Muito. E aí, no nosso caso, hoje, se um caminhão vai para a concessionária,
99% das peças nós temos em estoque. Nós temos um volume de estoque mais alto, tá? Isso mas é 99%. E aquilo que esse 1% que falta, a gente consegue repor no dia seguinte. Se pedir até 14 horas de hoje, amanhã cedo já está no concessionário, entendeu? E além disso, então nós falamos do custo inicial, que não é o mais importante, né? A gente viu essa análise, a disponibilidade. E principalmente o seguinte, chegou nos 5 anos, puta, eu quero renovar a frota, quero sempre estar com um veículo novo e tal. Vou vender um caminhão. Outro reconhecimento do mercado, que é a Scania. A liquidez desse veículo, tá? Primeiro, é muito bem aceito, o veículo usado da Scania, um seminovo, ele é muito bem aceito pelo mercado, e o tempo que você demora para vender o Scania usado é muito menor. Além disso, o valor, a perda de valor entre o que você pagou inicialmente e o valor de venda, ele é um dos melhores valores com relação à tabela FIP. Desvalorização dele. Entendeu? A desvalorização é muito pequena, porque é um produto muito robusto, tá? Então, ou seja, eu até tive com um cliente a semana passada, que comprou 2 caminhões conosco, e que conta que ele fez, né? Ele veio preparado para conversar comigo, a gente foi negociar preço, tal, as condições, e no final ele falou assim, Paulo, eu já vim preparado. E eu sei, esse valor que você me falou aqui, porque a gente faz essa conta com todo mundo, né? Essa conta que eu vou ter de economia de combustível, eu já fiz a conta, eu já estou contando com ele. E detalhe, eu já fui perguntar para meus colegas que têm Scania se essa economia é real ou não é. Então isso é muito bacana, muito legal isso. Deixa eu perguntar aqui para o Rayan Amaral. A Scania é reconhecida pela robustez, conforto e segurança de seus caminhões, características muito elogiadas pelos motoristas. Na sua opinião, qual o segredo dessa reputação ficar tão positiva assim? Muito bom ponto, Jorge. Hoje, quando a gente fala desse reconhecimento, a gente está falando de são quase 70 anos de Scania no Brasil. Eu acho que o segredo para esse reconhecimento é qualidade, tecnologia e, principalmente, o cuidado de quem vive na estrada, né? Então, quando a gente fala de robustez, hoje a nossa linha Scania, você tem os nossos veículos com maior torque da categoria, né? Quando a gente fala caminhão, o que importa é torque, é força. Então, nós temos hoje o maior torque da categoria. Nossos caminhões têm o maior PBT, ou peso bruto total. Maior CMT, ou capacidade máxima de tração. Então, esses indicadores, eles convergem em quê? Em robustez. E isso é muito importante para a gente chegar no que o Paulo está falando aqui. Eficiência energética, ou seja, menor consumo de combustível, menor emissão de poluentes. Então, esse acho que é o segredo da Scania. Quando a gente fala de conforto para o motorista, isso é fundamental também, até porque o motorista dirigindo num equipamento mais confortável, né, ele tende a ter uma performance melhor. Então isso também está ligado diretamente ao TCO, ao custo de propriedade do veículo. Então hoje, quando a gente entrega um caminhão com geladeira, climatizador de ar na cabine, o banco pneumático, a suspensão da cabine pneumática, então todos esses itens, essa preocupação com o conforto, né, tornam a Scania essa marca premium. Quando a gente fala, inclusive, de suspensão pneumática, do conforto do motorista, a gente não pode esquecer também da suspensão pneumática do caminhão. Hoje, quando a gente fala aqui de Ceasa, produtos perecíveis, que precisam de um cuidado diferenciado, uma suspensão pneumática é importantíssima. Você vai carregar uma fruta, imagina essa fruta pegando uma estrada aí, aquela freada, aquela acelerada, né, e aquela fruta se movimentando no compartimento de carga do caminhão. Então você ter um caminhão com uma suspensão pneumática é fundamental para que a gente tenha esse cuidado. E a gente fala muito aqui hoje de frutas premium. Imagina esse morango aqui bonito desse jeito sendo transportado, né, e chegando no cliente final, né, machucado ali, com marca de pancada. Então, a suspensão pneumática é um diferencial Scania e é importantíssimo para isso. E por último, e não menos importante, pelo contrário, talvez o mais importante, segurança. Hoje o caminhão Scania é reconhecidamente, de forma mundial, como o caminhão mais seguro. Então, hoje você tem um pacote ADAS de série em todos os caminhões. O que seria esse pacote ADAS? Um pacote de segurança, onde você tem uma frenagem de emergência. Então o caminhão ele detecta um objeto à frente e ele vai fazer uma frenagem, né, de forma autônoma, né, de forma emergencial. Você tem também um aviso de saída de faixa. Então, se acontecer do motorista dormir na direção, o caminhão está lendo as faixas e ele vai emitir um ruído, em determinados momentos vai vibrar o banco, né, para que isso possa trazer segurança. Airbag, hoje você consegue configurar um caminhão com airbag no volante e principalmente uma exclusividade Scania.
um airbag lateral. Então imagina num possível caso de tombamento, esse airbag lateral salva vidas. Então acho que essa tríade, né, robustez, conforto e segurança, tornam a marca Scania uma marca diferenciada e desejada no mercado. Minha gente, a gente tem vontade de comprar um caminhão. Mas é o sonho de toda criança, né? Quando a gente via os caminhões, hoje em dia cada um mais lindo que o outro, né? Sim. E inclusive os caminhões lá de fora, que são um pouco diferenciados, as cabines são mais aquelas coisas de caminhão. E aqui está chegando tudo aqui agora, os que a gente vê aqui, os caminhões aqui eram mais delicados, eram menos agressivos em termos Quando de dirige tamanho. um caminhão desse, tu vê que ele é mais... é melhor dirigido que um carro de passeio hoje. Porque um caminhão hoje... Mais confortável. A gente vê o tamanho e pensa, para dirigir isso aí, não para qualquer um não. Hoje é o conforto e a forma prática de se dirigir, não é aquela coisa pesada que você estava faltando o volante, tinha que botar duas mãos, aquela coisa hoje. Hoje tem geladeira, ar-condicionado, micro-ondas. O cara daqui a pouco vai querer ser caminhoneiro mesmo, né? Isso aí. E Jorge, você comentou, né, dos caminhões lá de fora, né? A Scania é uma marca global. Os produtos, os mesmos produtos estão rodando na Europa, em todos, Europa, África, todos os continentes, todo produto que roda lá é o mesmo produto que roda aqui. Entendeu? Então nós temos. Então, ou seja, se a gente pegar só no Brasil hoje, né, nós temos só no Brasil, mais de 90 mil veículos conectados a uma central, que lá nós sabemos todas as informações, tudo o que é de produtividade e eficiência, nós estamos capturando. Então, a amostra, o tamanho dessa amostra, trabalhar com dados, né? Porque a gestão, mais ou menos, a gente está evoluindo com a inteligência artificial, cada dia mais. A gente está evoluindo, ou seja, quanto mais dados a gente poder para trabalhar, para poder apoiar o transportador a obter maior eficiência e rentabilidade no negócio dele, é importante. Queria agradecer a presença de vocês e, obviamente, a Scania é uma marca que nos dá uma garantia muito grande, porque a gente vê não só pela beleza estética do produto, como, obviamente, como foi exposto aqui, a qualidade, que é mais importante. Eu conversei com o Paulo Gomes, diretor da equipe concessionária Scania, do Rayan Amaral, consultor comercial, coordenador comercial, e com o Diego Bosch. E aqui tem um canal aberto para vocês, que é o Mercado Vivo. Se você quiser voltar pelo Rio de Janeiro, venha fazer uma visitinha para nós aqui e falar das novidades que existem aí, o que a Scania está trazendo para o mercado. Perfeito. Para nós é um prazer enorme, né? Ou seja, nós temos uma relação de longa data com as empresas que operam no Ceasa, são inúmeros clientes que nós temos aqui. E nós da WM Equipo, né? Estamos aí de braços abertos para recebê-los, ou seja, se interessou por um caminhão, é só comparecer à concessionária ou ligar para a gente, que a gente encaminha um consultor de soluções. Mas tem um ponto que é único na nossa companhia, e é o nosso lema, que é confiança que impulsiona. Diariamente de 6 às 8h30 da manhã, você acessa o nosso canal aí no YouTube Mercado Vivo RJ, no Instagram Mercado Vivo TV, e você vai ter a cotação precisa do preço médio de todos os alimentos que são comercializados aqui no Ceasa, e um universo de 60 mil pessoas que por aqui trafegam todos os dias. E você, logo depois, às 8h30 terminada, nós teremos entrevistas como essa, conversas, bate-papo com gente que faz a vida e faz a grandeza desse país, como a Scania é a nossa convidada de hoje. Obrigado a todos, e eu digo só se for agora.